Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Antônio de Geografia. A gente vai estar dando aqui continuidade à aula sobre direitos humanos, educação, né, que é esse eixo norteador da quinta e da sexta semana. Tá? Então, na semana passada, a gente viu um pouco sobre a história dos direitos humanos e o que de fato são esses direitos humanos. E para essa semana eu escolhi aqui o tema de conflitos no campo brasileiro, a luta pela terra e a questão indígena. E aí nesse cenário, nesse contexto, a gente vai observar que existem vários direitos que estão sendo quebrados de certa maneira, como o direito pela terra indígena, que é o enfoque da nossa aula de hoje. Tá? Então, para iniciar, vou fazer aqui um pouco da caracterização de como se configura o campo brasileiro. Tá? Então, o meio rural brasileiro, né, ele é configurado basicamente por uma forte concentração fundiária, né, por propriedades monocultoras e por uma forte também por um contexto de agroexportação, ok? Então, o campo brasileiro, ele desde o período colonial até os dias atuais, ele tem uma forte importância para a economia do nosso país, sendo que a produção do campo tem um peso muito alto no produto interno bruto, ou seja, a soma das riquezas que são produzidas no nosso país. Isso significa dizer que o Brasil, desde o período colonial até os dias de hoje, ele pode ser considerado um país agroexportador, tá? Então, boa parte do que é produzido no campo brasileiro é voltado para a exportação, ok? E aí a gente tem uma divisão de grandes propriedades, que é a primeira característica que eu citei, concentração forte e concentração fundiária. Então, professor, o que seria concentração fundiária? Concentração fundiária na prática, né, são grandes propriedades rurais, acima de 100 mil hectares e posse de apenas ou uma empresa, né, ou um titular, digamos assim, tá? Então a gente tem uma diferença entre pequenos produtores, né, normalmente produtores familiares que cultivam produtos variados, e grandes propriedades de terra que produzem geralmente apenas um tipo de produção, um tipo de produto. E aí a gente chega na segunda característica, que é a monocultura. Então, se eu tenho uma concentração fundiária, quando eu falo sobre as grandes propriedades de terra, que é como se caracteriza o campo brasileiro, eu tenho ao mesmo tempo essas grandes propriedades cultivando apenas um tipo de produto, como a cana-de-açúcar, a soja, etc. Tá? E também a questão da pecuária envolvida aí, né? Grandes propriedades de terra, com grandes rebanhos bovinos, voltados para o mercado externo, essa produção. Tá? Bom, o Brasil, até 1950, ele não dispunha de grandes indústrias. E aí, a partir de 1950, com o governo de Juscelino Kubitschek, depois, na década de 60, com o golpe militar, o governo militar, o Brasil enfrenta um rápido processo de industrialização da sua economia, o que afetou também o campo brasileiro. Tá? E aí, nessa modernização da economia, houve a modernização da agricultura também. E aí os produtos tornaram-se ainda mais voltados para o comércio externo. Aí que a produção no campo tornou-se ainda mais voltada para o comércio externo. Ou seja, a terra em si, ela começa a ter, né, um grande valor. Tá? E o Brasil, por sua grande extensão territorial, até hoje a gente tem o que a gente chama de fronteira agrícola, que é na Amazônia Legal, no norte do Brasil e também no centro-oeste. E aí, quando a gente fala dessa fronteira agrícola, a gente está falando de terras ainda não ocupadas, digamos assim, nem pelas cidades, pelo meio urbano, e nem pelas propriedades rurais ou pelo campo. E aí, boa parte dessas terras elas são
oriundas de comunidades indígenas, né? Ou seja, são terras indígenas. E a gente tem no Brasil, né, esses conflitos de terra também voltados para a questão indígena. Então, se a gente tem a Constituição Federal de 1988, que garante o direito do índio à sua terra, a terra onde seus antecedentes nasceram, tiveram toda a sua cultura e etc., a gente tem um conflito atual onde grandes proprietários de terra, poceiros, né, que vão colonizar ocupar essas terras, né, e aí acaba provocando diversas formas de violência no campo, tá? Então eu separei na aula de hoje, vocês vão ter esse pequeno vídeo que eu estou gravando, depois vocês vão assistir um vídeo que fala sobre a questão da terra indígena do estado do Mato Grosso, né? Uma aldeia indígena que sofre para ter as suas terras demarcadas, né? Assim como diz a Constituição Federal, né? Produtores de terras que tomaram a terra dos indígenas e que hoje possuem até o título de propriedade, né? Que para alguns esse título é falso, né? É falso ou ele não é legal, digamos assim, tá? E a gente vai ter também um pequeno texto que eu vou colocar para vocês fazerem a leitura, tá bom? Então, só para a gente fazer um fechamento aqui, a gente está falando hoje da questão da terra, né, das características do campo brasileiro e de como essa modernização do campo e a expansão da fronteira agrícola tem causado problemas de violência no campo e também violência no campo quando se trata de terras indígenas. A gente tem, de um lado, o grande proprietário de terra, né, com suas riquezas e seu poder, e do outro lado a gente tem pequenos agricultores familiares ou índios, né, tribos indígenas que lutam pela sua terra, lutam pela demarcação da sua terra contra madeireiros, contra grileiros, fazendeiros, poceiros. Isso ocorre aonde? Ocorre no centro-oeste brasileiro e ocorre nos estados de Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e também nos estados do norte do Brasil, na chamada Amazônia Legal, tá? Então esse é um vídeo curto, bem resumido, para que vocês entendam as características do campo e como ocorre essa luta pela terra. E aí assistam lá o outro vídeo, também é bem curto, façam a leitura do texto que está disponível e boa aula para vocês.